Olá, hoje nós vamos falar sobre os cromossomos, certo? Estruturas extremamente importantes que contêm todas as informações para a expressão de várias características do nosso organismo, desde as características físicas às características comportamentais. Vamos lá. Então, a estrutura molecular do DNA, né? O constituinte fundamental do cromossomo, logicamente, é o DNA. Esse DNA nada mais é do que o cromossomo nada mais é do que a fita, né, o filamento de DNA que se enrola de forma helicoidal no espaço, particularmente sobre as proteínas histonas, formando essa estruturazinha que vocês estão vendo aí ao fundo, né, em formato de X, que resulta no que a gente chama de dupla hélice. Então, cada cadeia polipeptídica é formada por milhares ou milhões de desoxirribonucleotídeos, certo? Então, o nucleotídeo, né, é formado, tem esse nomezinho aí, desoxirribonucleotídeo, justamente porque no caso da pentose do DNA, nós vamos ter uma desoxirribose, certo? Então, o nucleotídeo é formado por três partes. Uma base nitrogenada, né, pode ser a adenina, a guanina, a citosina ou a timina, uma pentose, que no caso é a desoxirribose, e um fosfato. São três partes que compõem o nucleotídeo, certo? Então, os nucleotídeos do DNA estão unidos por ligações covalentes, né? As duas cadeias de DNA elas mantêm-se unidas por certos tipos de ligações, que nós vamos chamar ligações ou pontes de hidrogênio, que se formam entre bases específicas. Por exemplo, você deve lembrar dessas ligações aqui: a adenina se liga à timina e a guanina se liga à citosina, certo? Então, nós vamos ter aqui a dupla hélice, os dois filamentos, certo? Vocês estão vendo aqui cores diferentes, porque vai simbolizar as bases nitrogenadas. Nós temos a adenina aqui, em roxo, que se liga sempre ao amarelinho, que é a timina. O laranja, que é a citosina, se liga sempre ao verdinho, que é a guanina. Então, aqui vocês estão vendo, né, as cadeias de carboidrato. Caso aqui, a cadeia que inicia em 5 linhas, aqui se inicia em 3 linhas, certo? Mostrando justamente as pontes de hidrogênio também, e essa estrutura helicoidal, é como se fosse uma escada em espiral, certo? Nós vamos ver mais adiante que quando vai ocorrer o processo de duplicação do DNA, essas pontes de hidrogênio elas são quebradas por uma proteína específica, certo? Vamos lá. A duplicação semiconservativa do DNA. Por que se chama semiconservativa, certo? Então, o modelo, né, para a molécula de DNA, ele foi proposto em 1953, né, por esses dois cientistas aí, o Watson e o Crick. Foi bem aceito porque é coerente com as propriedades físicas e químicas da molécula e explica como o DNA se duplica. Então, a duplicação do DNA é semiconservativa por quê? Porque cada uma das fitas, né, quando elas se separam, uma sempre serve de molde para que as proteínas, né, elas interajam com essa fita molde e produzam uma outra fita de DNA, ou seja, ela conserva uma das cadeias originais da molécula mãe, por isso que é chamado de semiconservativo. As helicases, né, que são as proteínas que catalisam as quebras das pontes de hidrogênio entre as duas cadeias, elas também vão abrindo, né, formando a chamada forquilha de replicação, né, elas vão quebrando as pontes de hidrogênio e vão abrindo a fita, separando as duas fitas de DNA. E aí nós temos também as polimerases do DNA, né, que orientam o emparelhamento, né, das fitas, da fita molde com a fita que vai ser gerada, e a união, né, de nucleotídeos livres à cadeia molde, que é o que nós vamos chamar de polimerização, que é justamente isso daqui. Ó, tá aqui a molécula de DNA, certo? Unida, adenina com timina, citosina com guanina. Aqui já a atuação da helicase, ó, abrindo a fita de DNA, separando, certo? Aqui já a atuação da polimerase, certo? Acrescentando, ó, os novos nucleotídeos. E aqui as duas fitas resultantes. Fita molde, fita nova, fita molde,
fita 9. Então percebam que é semi-conservativo, ou seja, conserva sempre uma das fitas que já existia, certo? Aqui tem uma curiosidade, não sei se vocês já ouviram falar dessa cientista, né, Rosalind Franklin, a injustiçada mãe do DNA. Detalhe, não foram, de acordo com os relatos históricos e outros documentos, não foram Watson e Crick que descobriram a dupla hélice do DNA, certo? Um ano antes, em 1952, essa cientista já havia descoberto. Mas por que não foi dado o prêmio Nobel a ela? Por que não foi dado o crédito a ela? Certo? Então, a pioneira nas pesquisas de biologia molecular, a biofísica britânica Rosalind Franklin, ficou conhecida no meio científico por seu trabalho sobre a difração dos raios-x, e foi a partir daí que surgiu a ideia para fazer aquele modelo de dupla hélice, certo? Além de ter descoberto o formato helicoidal do DNA e ganhar o título póstumo de mãe do DNA. Só mais tarde, depois do falecimento dela, foi que se foi reconhecido a relevância da descoberta dela e foi dado crédito a ela, certo? O reconhecimento de Rosalind foi impedido pelo seu chefe, né, o biólogo molecular Maurice Wilkins, nos anos 1950, que não aceitava como autora da descoberta, do formato helicoidal do DNA. Isso era uma discriminação, né, única e exclusivamente por ela ser mulher, por ela ter feito uma descoberta tão fascinante, tão importante no meio acadêmico, particularmente na biologia. Ele não aceitava que ela tivesse feito essa descoberta, certo? Vivia-se numa época em que as mulheres, muitas, não podiam nem frequentar os restaurantes universitários, certo? Então havia aí uma discriminação muito forte, certo? Daí isso também chegou até a Rosalind. Então somente a partir dos anos 1960, né, que ela passou a ser reconhecida pela comunidade científica. Já nos anos 2000, né, no ano 2000, o próprio Watson, né, acabou citando o nome de Franklin como tendo papel fundamental para a sua descoberta. E assim, meias avessas, né, ele ainda disse que ela que não soube interpretar os próprios resultados, né, mas perceba a injustiça que foi feita a essa brilhante biofísica britânica. Aqui é a foto dela, da Rosalind Franklin. Passando adiante, a síntese de RNA, né, a transcrição do DNA. Como as informações contidas no DNA se manifestam, né? Como elas se transformam em ações efetivas no metabolismo celular, como essas informações que estão contidas na molécula de DNA, elas são expressas, certo? Como o DNA pode expressar suas informações codificadas sem sair do núcleo? Ou seja, o DNA não sai, ele fica lá bonitinho no núcleo, mas como é que ele consegue expressar essas informações? Nós vamos ver como. Por meio de moléculas que nós vamos chamar de RNA, ácido ribonucleico, né, que age como intermediários e assessores da manifestação das informações contidas no DNA nuclear por meio de um processo que nós chamamos de transcrição do DNA. Né, o RNA apresenta a pentose ribose, né, esse R aí do RNA é de ribose, formando os chamados ribonucleotídeos, que possuem as seguintes bases: adenina, guanina, citosina. Aqui não tem a timina, viu? Fiquem atentos, no RNA não tem timina, nós temos uracila. O RNA possui apenas uma cadeia polinucleotídica, certo? Geralmente. A transcrição inicia, né, com a separação do DNA, certo? Muito semelhante à duplicação, que é catalisado só que por uma outra proteína, não é mais a helicase, né? Aí é a polimerase do RNA, que orienta o emparelhamento de ribonucleotídeos livres em uma das cadeias, certo? Aqui mostrando justamente, é muito semelhante ao que ocorre com a duplicação. Está aqui a fita de DNA, eu percebo que ainda tem a timina, certo? Aqui a separação, né, das duas fitas, lembrando que sempre uma vai servir de molde. Está aqui o emparelhamento, né, dos ribonucleotídeos, percebam que aqui já não tem mais timina, nós já vamos ter a uracila. E aqui o processo de formação, aliás, da molécula de DNA, certo? Novamente aqui vai iniciar o processo, certo? Então está aqui bonitinho mostrando o processo de transcrição do DNA.